Vinde, Espírito Santo, vem encher nossos corações com o teu poder, com o teu amor. Dai-nos a graça de sermos filhos e filhas orantes. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos falar hoje sobre esse tema, orai sem cessar. E esta palavra se encontra na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Orai sem cessar. Mas nós queremos, assim, entender a importância, a essência de estarmos sempre em oração. O Catecismo da Igreja Católica, ele diz para nós que a oração é uma relação, um relacionamento entre eu e Deus. Veja bem, no Catecismo, no parágrafo 2569, nos diz o seguinte: é sobretudo a partir da criação que se vive a oração. Por exemplo, logo no livro de Gênesis, o que acontece? Adão, ele ouve os passos do Senhor no jardim. Mesmo depois da queda, nós constatamos na palavra o diálogo entre o Senhor e Adão. Isso significa dizer que o pecado, ele não nos impede de orar, mas ele se torna, claro, uma dificuldade. Porque antes da queda não havia nenhum empecilho nesta relação, este relacionamento entre o homem e seu Criador. Agora, após o pecado, aí nós vamos ver que já existe a dificuldade. O homem tem medo de Deus, se esconde de Deus, se distrai, tem preguiça, entre outras coisas. Então vamos ver, logo nos primeiros livros da Bíblia, quando fala de Abraão, fala de um diálogo, onde Deus diz: Abraão, deixa a tua casa, a tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. É oração. Depois nós percebemos a oração de Abraão também com aqueles 3 homens que chegam e dizem para ele que dali a 1 ano ele terá um filho. É um diálogo, é oração. Nós temos também a oração de Jacó. Jacó que lutou com Deus. Nós temos a oração de Moisés, quando o Senhor fala com Moisés e o chama para libertar o seu povo. Nós temos também, ainda retornando em Gênesis, a oração também, o diálogo de Deus com o próprio Caim. E veja bem, o holocausto, o sacrifício, a oferta que se faz também a Deus é uma forma de oração. Então, se percorrermos as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós temos diálogo com Deus, nós temos vida de oração. Já no Catecismo, número 2572, diz também para nós: a oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a humanidade. Olha só, a oração restaura. Então, para nós que somos feridos, para nós que temos tantas desordens, desequilíbrios no nosso interior, o que nos levará à restauração do nosso ser? Uma vida de oração, uma vida de diálogo, um relacionamento constante, perseverante com o nosso Senhor. Diz também, neste mesmo parágrafo do Catecismo, que leva também o homem a participar do poder do amor.
do amor que salva. Ou seja, quanto mais eu me relaciono com esse Deus, mais eu conheço o seu amor que salva, o seu amor que restaura, o seu amor que me ergue. Também no Catecismo, no capítulo 25, 9.1, Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro com Ele. É aquela sede que Santo Agostinho fala. Meu coração tem sede de Deus. E esta sede é exatamente a oração. É ele também que vai dizer que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede que o homem tem de Deus. É o encontro de duas sedes. E como é que nós saciamos a nossa sede? Naturalmente, com água. A nossa sede espiritual nós saciamos no encontro com Deus. E esse encontro se dá pela oração. Também ainda nos diz o Catecismo que a oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e o homem. E é isso mesmo. A oração acompanha toda a história da salvação. Toda a história que nos traz esta graça da restauração da nossa semelhança com Deus passa pela oração. E ainda nos diz que a oração é a vida do coração novo. Um coração novo, um coração que tem sede de Deus, um coração que busca a verdade. É um coração que ora. Então, a vida do homem novo, da mulher nova, e quando nós falamos do homem novo, da mulher nova, é aquele homem e aquela mulher que se encontraram com a verdade, que é o Senhor. Esta vida, a vida deste homem e desta mulher, a vida deste coração é a oração. Quanto mais ora, mais vontade tem de orar. Quanto mais se encontra com o Senhor, mais tem vontade de o encontrar. E São Gregório Nazianzeno diz que é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Olha só essa profundidade. Nós não podemos parar de respirar. Quando paramos de respirar, é porque não vivemos mais. Isso quer dizer o quê? Que não se vive sem oração. Nós não podemos viver verdadeiramente se não somos homens e mulheres de oração. Podemos até nos iludir, achando que estamos vivendo, mas a verdadeira vida passa pela experiência constante, perseverante da oração. Bem, a oração também nós precisamos entender que é dom, é graça e ela pode ser acolhida somente na humildade e na pobreza. Na humildade. O que é ser humilde? É ser verdadeiro. Eu não posso me apresentar de Deus com máscaras, porque Ele me conhece. Então, quando eu converso com o Senhor, eu converso abertamente. Ele sabe tudo de mim. É humildade. E também na pobreza, despojado, sem apegos, querendo Deus acima de tudo. Não se pode, meu irmão e minha irmã, orar sempre, orar constantemente, se nós não tivermos certos momentos de oração por decisão própria, ou seja, a oração pessoal, a minha oração de devoção, os meus momentos de louvor, de intercessão, são momentos que me levam a ser um homem, uma mulher de oração constante.
orar sem cessar, porque há necessidade de estarmos constantemente em oração. Mas veja bem, a oração, nos diz também a igreja, ela supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos e contra o tentador. Não é só dizer, eu gosto de orar. Não. Nós lutamos contra nós mesmos. Nós lutamos, nós temos dificuldades para orar. Quais são as maiores dificuldades para orarmos? A distração. Quantas coisas tomam lugar na nossa vida de oração? Nós até nos propomos, tal momento, tal hora, eu vou me recolher para orar. Surge uma situação, surge outra, e nós vamos nos distraindo. E também, até mesmo, e principalmente, quando nós nos colocamos em oração, surge tantos pensamentos, tantas lembranças, tantos planos na nossa mente que é para nos tirar daquele encontro, daquela comunhão com o Senhor. A outra dificuldade é a aridez. É você se sentir seco, árido, sem vontade, sem sabor, sem gosto pela oração. Como combater tanta a distração e a aridez? Na fé. Na fé. Decididamente convicto que nosso Deus está conosco e quer se relacionar conosco. Então, na fé, na mudança de vida. Porque se você ora, se você tem tantas devoções, mas a sua vida continua da mesma forma, você não muda nada. Você é uma Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim? Não. A oração nos leva à transformação de nosso interior, da nossa vida, das nossas ações, da nossa palavra. Muitas vezes a nossa aridez é porque nós não estamos deixando que a oração nos transforme. Então, combatemos a distração e a aridez na fé, na conversão e vigilância. Não podemos nos encostar, nos acomodar e dizer, ontem eu rezei, hoje eu não rezo mais. Não. Cada dia é uma graça. Cada dia é um tempo para estarmos crescendo neste relacionamento com o Senhor. E nós temos, vamos dizer assim, duas tentações na nossa vida de oração. É a falta de fé, uma delas. E a outra é a assídia. O que é a assídia? É um relaxamento da ascese. É um relaxamento no meu crescimento espiritual, na minha vida de oração. E que traz para mim um desânimo imenso, que tira toda a minha vontade de rezar. Então, eu sou tentada na falta de fé, e sou tentada nessa questão do ânimo, de querer rezar mais, me aprofundar em oração. Então, nós temos muitas palavras que nos falam da oração. Mas com esse tema, orai sem cessar, nós vamos ver no Salmo 104, no versículo 4, que diz: recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente sua face. Recorrei, procurai continuamente a sua face. Nós também temos em Eclesiástico, no capítulo 18, no versículo 22, nada te impeça de orar sempre. Sempre. Não é só quando as coisas não estão dando certo, não. Orar sempre. Em Atos, no capítulo 12, no versículo 5, fala sobre a questão da prisão de Pedro. E quando Pedro foi preso por Herodes,
A palavra nos diz que a igreja orava sem cessar por Pedro. E o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo que tirou Pedro da prisão. Devemos orar por nós mesmos, devemos orar pelos outros, devemos orar pelos nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos pedem oração. Devemos orar com humildade, com confiança e com perseverança. Romanos 12:12. Sede perseverantes na oração. E para concluir, no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2757, nos diz: oração e vida cristã são inseparáveis. Eu digo que sou cristão, que vivo como cristão. Então eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração. Oremos sempre. Amém.